Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem, gente? Alguém me dá um oi aí para eu... Boa noite, estou ouvindo. Aqui. Boa noite, estamos ouvindo. Tudo certinho, boa noite. Boa noite. Aqui, enquanto a gente espera as demais pessoas chegarem, eu vou dar uns minutinhos, como é a primeira aula. Vocês não querem fazer uma rodada de apresentação, não? A gente vai aguardando aqui os outros. Se ninguém se voluntariar, eu escolho, tá, gente? Já avisando aí aos participantes. Então vou eu, já que você já me conhece. E aí, Mari, tudo bem? Tudo e você? Tudo. Que legal que você está aqui. Vim ouvir o que você tem a dizer. Faz muito tempo que a gente não se fala, não conversa. Aí caiu aqui nas minhas propagandas, eu falei, vou ouvir o que o Felipe tem a dizer de novo. Boa. Conta para o resto das pessoas um pouquinho de você aí. Twitch, quem é a Mari? Eu sou jornalista de formação, 10 anos de redação, há 11 eu estou em marketing digital. Hoje eu lidero a área de digital e audiovisual numa agência de PR, na imagem corporativa. Cuido de clientes aí de Merck Brasil, TNC, FGC, de farmacêutica a varejo. Legal, que bom te ver. Pode escolher um coleguinha, Mari, já que você abriu, direito é seu aí. Então, eu vou aqui pela minha ordem da direita. Na minha direita está aparecendo a Heloíse, suporte IDP. Ixi, mas a Heloíse... Pode se apresentar, Heloíse. É da equipe aqui, né? Então, a sequência é a Júlia. Juliana, não tem jeito não. Tentei ficar caladinha, mas não vai dar certo. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Júlia, eu trabalho na F2F aqui junto com o Felipe e o time todo. Estamos aqui também para ouvir, a gente escuta o Felipe no dia a dia falando mais coisas de agência, a gente quer ouvir o professor Felipe hoje aprender um pouco mais de marketing para também ajudar aqui. Eu atendo hoje 3 clientes dentro da agência, então cuido de GE Healthcare, de AO3 da parte de software e de Condres EMS, então ver quais insights a gente pode trazer para os clientes. Legal. E a próxima é a Bruna Pires. Não, a Bruna é a Bruna Pires, acho que é isso. Poxa, tentei fugir também, hein? Boa noite, pessoal.
Eu também trabalho com o Felipe na F2F, sou assistente de atendimento e estou aqui agora para aprender com o Felipe professor. Felipe chefe, a gente já está acostumado. E para aprender mais sobre marketing digital e geração de leads também, para ajudar todo mundo. Legal, obrigado, meninas. Você viu, né, Mari? Você não está muito voluntário aqui, né? As meninas vieram convocadas. Você obrigou, né, Felipe? Que coisa. Não, convidei, gentilmente convidadas. Mas aí a resposta é maior, né, meninas? Tem que fazer valer aí as nossas 2 horas. Acho que eu já dei uma enrolada aqui suficiente para a gente dar uns 5 minutos. E aí a gente pode começar, tá bom? Para também não demorar muito para quem chegou no horário. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Bom, esse é um curso aberto, é um curso diferente, é um convite que eu recebi do IDP de Brasília, um convite super bacana, onde eles me deram a liberdade de escolher um tópico que eu julgasse importante no marketing digital e que tivesse conexão com o MBA que eles criaram, que é o MBA Data Driven Marketing. E então eu escolhi esse tópico, geração de leads online, porque é um assunto que permeia muito das organizações que a gente trabalha, é um desafio bastante significativo no dia a dia, e eu acho que ele dá para a gente discutir vários dos conceitos que a gente encontra. Vou me apresentar aqui também em 30 segundos, para não gastar muito tempo de todos. Eu comecei minha carreira nas consultorias, tenho uma formação em administração, então trabalhei na McKinsey, na Deloitte, na Vale, e desde 2011 estou empreendendo, e na F2F, vou completar 8 anos agora, comecei em 2013. Academicamente, fiz mestrado em administração, MBA em administração, fiz doutorado em administração. Meu dia a dia é atender, junto com a equipe, participar dos projetos de 20 diferentes empresas, então tem diferentes setores que a gente trabalha, GE, Albert Einstein, Sandoan, Braskem, Harley, enfim, tem diferentes, Itaús, e dou aula na pós-graduação. Aqui tem meu contato, esse é meu e-mail profissional, esse é meu LinkedIn. Para quem não tem meu contato, fiquem super à vontade para mandar e-mail, para trocar no LinkedIn. Sou razoavelmente rápido aí para responder. O que eu pensei, gente, aqui para nossas 3 conversas? Pensei em estruturar da seguinte maneira. Na aula de hoje, a gente fala um pouquinho de planejamento e mensuração. Na segunda aula, a gente fala efetivamente de aquisição de tráfego e conversão. E na terceira aula, a gente tem um caso prático. Então, a ideia é que na última aula a gente efetivamente coloque os conceitos que a gente viu aqui em discussão, pegando uma empresa brasileira com alguns dados. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês o caso de ensino e a planilha para a discussão da última aula. É uma atividade que seria legal vocês olharem um pouquinho antes da aula para que ela seja mais rica. O caso de ensino é basicamente um caso de uma empresa brasileira com personagens, com uma situação real, onde você lê e tenta se colocar no lugar daquela pessoa e tomar as decisões gerenciais que fazem sentido. O que esperar do curso? Uma experiência similar àquela vivenciada num curso de pós-graduação no nível de MBA. Por exemplo, o MBA Data Driven Marketing do IDP. Então,
Isso aqui é uma versão menor, né? Uma versão mais curta, mas a ideia é que seja próximo de uma aula de pós-graduação. Importante dizer que aqui é uma troca, gente. Eu tenho algumas experiências, uma opinião, mas a aula fica muito mais rica e muito mais interessante para todos quando vocês trocam. Claro que numa turma de MBA é mais fácil, porque você já tem uma familiaridade com as pessoas, você se sente mais à vontade. Mas aqui também nós temos 3 aulas, eu espero que vocês contribuam para que a discussão fique mais rica e não fique eu aqui falando sozinho. São conceitos mais práticos do que teóricos. Eu trago um pouquinho de teoria, mas a ideia é que seja um curso hands-on, que sejam coisas que a gente utilize e possa utilizar nas nossas práticas cotidianas. Tá? Aqui falando um pouquinho do patrocinador do curso, do IDP. O IDP criou esse MBA que tem uma proposta bem interessante. É um MBA em marketing, mas bastante focado em digital, bastante focado em tecnologia e dados. Acho que tem escolhido muito bem o corpo docente. Então, é um curso bacana, vale vocês darem uma olhada aí, quem tiver interesse. O link está aqui em cima. Gente, isso aqui era a introdução geral. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Aulas de 7 às 9. A ideia é fazer um intervalo curto, 8 horas, só para a gente fazer uma pausa aí para o xixi, dar um respiro, tomar água. 9 horas eu paro. Beleza? Leads. Por quê? Para quê? Qual que é a importância dos leads? Alguém se arrisca? Gente, pode ir, fiquem calmos, assim, não precisem todos quererem responder ao mesmo tempo, assim, senão a gente não consegue nem escutar, né? Tantas respostas simultâneas. Mas já que foram muitos, eu vou escolher aqui em ordem. Isabel Reis. Reis ou Reis? Como pronuncia? Reis. Olha, por que lead? Por que lead? Para você, qual que é a importância do lead? Para quê? Para você ter um direcionamento. Ele ajuda você a chegar em determinado direcionamento, a alcançar determinada meta, entender se você está indo bem ou não. Beleza. O lead, obrigado, Isabel. O lead, sim, nos ajuda a atingir uma meta. E quais metas normalmente a gente mais persegue quando a gente está falando de geração de leads, gente? Pode ser troca de informação, venda, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Depende do seu interesse. Pode ser ele baixar um e-book, pode ser ele te dar alguma informação em troca, e aí o lead, o cliente, começa a entrar em contato com você. Pode ser por aí. E para que você quer isso? Por que você quer isso? Olha, o mundo ideal seria criar relacionamento, lógico, mas não, gerar vendas, gerar prospecções, gerar várias situações. Você tem um nível. Aí você tem um funil, né? Da onde começa até onde vai, qual é o teu objetivo final que você quer nessa geração de lead, né? Boa. Isso aí. O lead, gente, ele como qualquer... O lead, eu diria que ele é um meio para a gente atingir um fim. O lead por si só... O que é um lead? Por definição, gente, um lead é um contato. É basicamente o nome, o e-mail, ou o nome, o e-mail, telefone, ou só o nome e o telefone. Então, é a gente ter o contato de um potencial cliente, um potencial parceiro, um potencial
candidato à vaga. Então, o lead significa que eu, enquanto organização, passei a ter os dados, passei a ter ciência sobre alguém que pode ter interesse na minha organização. Seja para comprar, seja para fazer uma doação, seja para trabalhar, seja para ser um fornecedor, enfim. E por que eu quero esse contato? Eu não quero contato pelo contato. Eu quero contato porque eu quero atingir algum objetivo de negócio. Ou eu quero vender, ou eu quero... Na essência, a gente vai querer vender. A dúvida é mais se eu quero agora ou depois. Se eu consigo fazer a venda direta ou não, ou se eu vou ter que criar uma relação para, no médio prazo, fazer a venda. Então, o lead, ele é o que eu chamaria de um objetivo intermediário dentro da sua estratégia. Então, vamos pegar a healthcare, que a Júlia deu o exemplo. Se você está na indústria farma, ou na Merck, que a Mariana falou, a indústria farma ela quer falar com os médicos. Por que ela quer falar com os médicos? Porque quem vende o remédio dela é o médico. Na hora que o médico prescreve, ele acabou de fazer uma venda para você, indústria farma. Então, eu preciso me relacionar com os médicos. Mas eu não consigo me relacionar com os médicos assim de maneira vaga. Para ser mais efetivo, eu preciso saber do Dr. Jefferson, que é cardiologista, e que tem o e-mail tal, e que tem o telefone tal. Então, aí abre-se uma porta de diálogo. O lead, portanto, ele é um objetivo intermediário dentro de um objetivo maior. E antes da gente sair falando do lead, como é que a gente aperta lá o parafuso do Google Ads, a gente precisa entender isso. O que queremos? Então, eu preciso olhar para a minha estratégia de marketing digital e alinhar ela com a estratégia da organização. A estratégia de marketing digital nada mais é do que uma estratégia de canal. Assim, o marketing digital é um conjunto de canais, mas que eles não fogem. Eles estão dentro da bolinha de marketing, e a bolinha de marketing está dentro da bola maior do negócio. Então, eu preciso entender o que o objetivo, o que a empresa quer, o que a organização quer. Ela quer aumentar a market share? Ela quer aumentar o volume de prescrição? Ela quer aumentar o volume de OTC? O que eu quero enquanto organização? Isso normalmente vai vir do business plan e do marketing plan. A partir daí, a gente vai traçar um communications plan. E dentro desse communications plan, o plano de marketing, o plano de comunicação digital, enfim, o nome que a gente quiser dar, a gente pode ter um dos nossos objetivos intermediários sendo a geração de lead. Então, só para a gente contextualizar, né, antes de sair falando do lead em si. Então, o lead, gente, ele não é a estratégia do negócio. Tampouco ele é o objetivo maior. Ele pode ser um objetivo ali intermediário do meu marketing digital. Então, vou dar um exemplo do setor imobiliário, que a gente trabalha muito. Qual que é o meu objetivo de negócio? Meu objetivo de negócio é vender 700 milhões de reais em VGV, em valor geral de venda. Só que para vender 700 milhões de reais em imóveis, eu sei que eu vou precisar ter aproximadamente 700 mil leads. Então, o lead, ele é meu objetivo intermediário, porque eu sei que se eu gerar leads, se eu gerar pessoas interessadas em comprar imóvel, eu vou gerar, consequentemente, venda. Portanto, eu vou ter esse objetivo intermediário. Então, na hora que a gente está monitorando ali o que está acontecendo, a gente vai monitorar o volume de leads gerados e o volume de venda. A gente vai falar bastante disso no final da aula. Então, antes de sair discutindo como é que você vai utilizar o Google AdWords, entenda como é que essa geração de lead se encaixa dentro da sua estratégia, da sua estratégia de negócio. Na prática, aqui, um outro exemplo, gente, trazendo um pouco para os números. Meu objetivo é aumentar vendas, por exemplo, ali que eu dei na imobiliária.
Como é que eu aumento vendas? Eu preciso entregar 100 mil vendas online, 50 mil vendas offline e 10 mil multicanal. Das 100 mil vendas online, o que eu vou fazer para isso acontecer? E eu poderia quebrar as minhas 100 mil vendas online nos indicadores intermediários do funil, por exemplo, no volume de leads. Tá? E aí, depois disso, que a gente define o que a gente faz como estratégia, que são caminhos, e um plano tático. Então, dos meus caminhos é implementar um SEO. Tá? E dentro do SEO, nós vamos ter dezenas de ações que a gente vai fazer para melhorar meu SEO. Dito isso, eu dei 2 exemplos de empresas que têm interesse na geração de lead, 2 setores, farmacêutico e imobiliário. Quais outras empresas ou outros setores que vocês acham que faz sentido gerar lead? Basicamente, quase todos os setores, né? Você pode pegar um retail, um varejo, ele gera lead também, ele pode gerar cursos também, educação, IDP mesmo pode fazer, deveria fazer, e faz, né, um pouco. Ele tenta fazer o funil dele. Então, basicamente, todos os setores podem fazer, que estejam com presença online, né? Tanto B2B quanto B2C, Mário? B2B também, dá para fazer. Você pode fazer um trabalho desse, talvez, para outros canais, né? Você pode fazer para outros canais, mas pode chegar o B2B também. Porque tem interesse comercial, né? Imagina, você tem uma relação no LinkedIn, por exemplo, a tua agência F2F, é isso? Ela pode fazer para prospectar cliente, talvez. Não seria um modo tradicional, mas poderia. Pode. Acho que ela pode organizações sem fins lucrativos também? Também você pode, por exemplo, tem até um instituto, aquele da Luz, né, com as garrafas, né, que eles fazem ação assim, você pode gerar lead para as pessoas ajudarem com pequenas... Médicos Sem Fronteiras, Medicina Sem Frontières também faz. Verdade. Pode fazer, eu acho que todos esses podem fazer, né? O negócio é saber fazer, né? Organizações que precisam falar com alguém podem fazer, né? E B2B e B2C é muito comum. Vale destacar que no B2B e nos bens de alto valor, serviço de consultoria, serviço de advocacia, apartamento, carro, a geração de leads ela é muito, muito forte. Por quê? Porque você não consegue fazer a venda online. Ninguém compra um apartamento online, isso é conversa fiada. Mas você olha, você se interessa, você dá o seu contato para fazer a visita no imóvel. Dificilmente você vai contratar uma auditoria, um escritório de advocacia online, né? Mas você vai engajar online. Então, sistemas, ERPs, muitos negócios que têm vendas um pouco de valor mais alto, um pouco mais complexas, é muito comum a geração de lead nos negócios B2B. E aí você faz uma etapa, você faz o lead, muitas vezes você tem a pré-venda e depois você tem a venda. Então, sim, é possível fazer em todos o que que a gente vê com maior volume, maior força no mercado digital, muitas vezes são os negócios B2B ou negócios de alto valor que as pessoas não conseguem comprar online, mas que buscam online. Bom, falando aqui um pouquinho agora mais prático, né? Tá bom, Felipe, entendi que eu preciso ter meus leads alinhados com estratégia de negócio. Como é que eu faço? Por onde começamos? Eu gosto dessa metodologia, uma metodologia simples, pelo menos visualmente muito útil, que é a metodologia que chama RACE, que nada mais é do Reach, Act, Convert and Engage. Qual que é o segredo aqui? O segredo é você dividir as etapas do funil em 4 e você entender
quais ferramentas dentro da sua caixa de ferramentas de marqueteiro você deve usar. Então, na etapa de reach, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar atrair os clientes, trazer ele para as nossas propriedades digitais. Na etapa de act, eu vou eu vou tentar envolver ele, tentar que ele se envolva mais com as minhas publicações, e muitas vezes eu vou tentar que ele me dê os contatos dele, que é o lead. Na conversão, normalmente aqui a gente está falando de venda, efetivamente, mas se o meu marketing digital terminar na própria geração de lead, como é o caso dos imóveis, a minha conversão pode ser aqui também o lead. E depois o engage é quando você consegue manter o diálogo depois que a pessoa comprou ou te deu o cadastro. Então, esse gráfico, para mim, ele me ajuda a ter clareza de como a gente pode trabalhar o consumidor ao longo da jornada. Então, quando eu estou falando da primeira fase de reach, eu estou falando de CPC, ou PPC, desculpa, que é mídia paga, display, eu estou falando de social media, eu estou falando de YouTube, eu estou falando de rádio, TV, jornal, estou falando de mídias que capturam a atenção. E aí, depois, na medida que eu caminho, eu vou começar a caminhar mais para etapas onde eu vou tentar otimizar a minha conversão. Então, aqui de uma maneira mais visual e aqui de uma maneira mais prática, talvez. Então, assim, quando eu estou falando de aquisição de audiência, o que eu quero? Quero trazer gente, ou para o meu site, ou para a minha landing page, ou para o meu próprio formulário de cadastro, quando eu fizer dentro da própria plataforma. As ações que eu vou fazer aqui. Então, eu vou otimizar a busca, SEO e SM, eu posso fazer afiliados, social media, marketplace, PR online, e eu posso fazer as próprias ações offline, né? Mas falando mais do digital, aí eu vou ter quais são as métricas que eu vou olhar? Minhas impressões, volume de visita, meus custos por clique, por impressões, são indicadores de topo de funil. Depois eu vou para uma etapa que alguns autores chamam de CRO, que é Conversion Rate Optimization, né? Aumentar minha taxa de conversão. Então, eu quero ser eficiente dentro daquele volume de pessoas que eu joguei no site, eu preciso ter o maior volume de conversão possível. Então, eu vou discutir otimização de website, landing page, teste de AB, técnicas de recuperação e de otimização do próprio formulário. E aqui eu vou começar a medir o quê? Volume de leads, custo por lead, taxa de conversão. Beleza, virou um lead, eu tenho um contato. O que eu faço agora? Felipe, Como é? Opa. Posso te perguntar um negócio? Você falou recuperação de visitantes, não chega a ser um remarketing não, né? O remarketing... Não, ali você colocou como recuperação de visitantes, mas não é um remarketing ainda, né? Não, ali... mas ele poderia estar ali... Mas deixa eu apresentar aqui de novo, se eu fechar o negócio. Aqui, né? Aonde aqui? Peraí. Aqui. Eu acho que eu colocaria o remarketing aqui no CRO, Mário, dentro desse framework. Porque quando eu estou aqui já no engajamento e qualificação dos leads, eu já estou mais pensando no cara que me deu o contato dele, que ele efetivamente virou um lead e não engajou. Quando a gente está pensando em projetos de geração de lead,
é um pouquinho diferente do e-commerce, onde você tem um abandono de carrinho e você tenta recuperar o usuário. É uma recuperação um pouco mais lenta, né? Você tenta reengajar o usuário. Então, assim, eu acho que eu colocaria aqui, mas, honestamente, cabe nos dois, o remarketing. Depende de como a gente utilizar. Tá? Perfeito. Beleza. Beleza, aí eu gerei o lead. Muitas vezes a gente vai ter uma fase de qualificação do lead. O que acontece? Dependendo da campanha, você vai gerar centenas de leads. E muitos deles são ruins, são pessoas, não ruins, mas são pessoas que não estão no momento de compra. Então, é importante que você faça uma qualificação, uma pré-qualificação, seja mandando um e-mail para ver se ele reage, seja colocando seu time de pré-venda para ligar. Isso, muitas vezes, tem uma separação entre o que a gente chama de MQL e SQL. O MQL é o Market Qualified Lead, o SQL é o Sales Qualified Lead. Então, o Market Qualified Lead é simplesmente um lead que passou em algum critério do tipo, a pessoa preencheu o formulário de contato e a empresa dele tem acima de 100 funcionários. Beleza, qualificou, MQL qualificado, pré-venda liga. Pré-venda ligou, identificou que tem um lead, que faz sentido, piriri, pororô, passa para o time final de vendas, e aí a gente considera SQL. Então, você pode ter etapas, que são muitas vezes etapas já bem próximas da etapa do comercial. Depois, uma última etapa aqui, que na verdade é uma etapa contínua, é a gente analisar os gaps de otimização ao longo do funil. Então, a gente vai desenhar as taxas de conversão do funil, vai ver quais canais estão tendo melhor performance, e aí a gente vai construir nossos dashboards, vai implementar um modelo ágil aí de gestão da coisa, para poder ficar otimizando as nossas campanhas. Então, assim, esse framework aqui não é tão sexy quanto esse aqui, bonitão, mas isso é bem a vida como ela é, assim. A gente tem um esforço grande, gente, de gerar tráfego, depois um esforço enorme em converter o tráfego para lead, depois a gente precisa transformar o lead em venda, esquentar esse lead, entregar ele o mais pronto possível para o comercial terminar o trabalho, porque nada adianta você gerar lead e não gerar venda. E você tem uma fase que é um pouco cross, apesar de estar aqui na frente, né, que na verdade ela ocorre o tempo inteiro, que é você ficar mensurando esses resultados para poder calibrar as suas ações. Ok? Aqui, um outro olhar, tá bom, Felipe, entendi isso, mas e aí, como eu faço? Na prática, você vai ter que olhar um pouco para as diferentes ferramentas, para as diferentes alavancas que você pode puxar. E aí você vai ter que vir e atuar. Então, o que eu vou atuar na busca, paga ou orgânica? O que eu vou fazer nas redes sociais? O que eu vou fazer de e-mail marketing? No meu site? Conteúdo? Então, não são só essas bots, mas esse é um jeito simples de se olhar para os principais blocos que você vai ter que atuar. Vou colocar agora um pouco a geração de leads dentro do conceito de funil. Melina. Tudo bem, Mel? Deixa eu escolher outro, então, já que a Mel não quis me responder. Começa a cair a internet, né, nessa hora. Grace. Tá aí, Grace? Ixi, até tá, né? Mas acho que seu microfone tá com um probleminha, eu não consegui te ouvir direito.
Tá só dando uma certa uma estática, não consigo te ouvir muito bem. Depois que você ajustar seu microfone, eu te convido de novo a participar. Bom, então eu vou pular aqui, vou te voltar aqui. As meninas... Não consegui a participação das meninas, vou seguir aqui sem participação. Funil, gente. O que é o funil? O funil é um jeito linear e simples de tentar olhar para a jornada do consumidor. Então, você tem a awareness, geração, uma fase de consideração, que muitas vezes aqui a gente tem a geração de lead, e você tem a fase da conversão. A gente vai utilizar diferentes plataformas dependendo em que etapa do funil a gente quer atuar. É muito comum a gente ouvir fundo de funil e topo de funil. Quando a gente está falando fundo de funil, a gente está aqui nessas etapas mais de conversão, é onde você espera uma resposta direta do usuário. Você quer que ele faça download, que ele baixe um app, que ele compre, que ele te dê o lead. Então, normalmente, fundo de funil, você está mais ali, discutindo esse tipo de coisa. O topo do funil é a parte mais de awareness, é a parte mais de consideração, onde você está querendo contar que você tem um produto ou um serviço. E aí você tem plataformas mais ou menos adequadas. Então, o YouTube, por exemplo, ele é uma plataforma muito interessante de awareness, topo de funil. Mas não é uma plataforma que gera lead, que gera conversão ali imediata na venda. Então, você vai utilizar ela menos, da mesma maneira que a rede de display ou as próprias redes sociais. Já o Google Search ou o próprio e-mail marketing, WhatsApp, web, WhatsApp, enfim, você já vai tentar uma ação mais direta. Na prática, gente, pensa que a Júlia quer comprar uma televisão nova para a casa dela. Se a Júlia já quer comprar a televisão nova, ela vai entrar no Google, provavelmente vai digitar Panasonic 70 polegadas. A casa da Julinha é grande, precisa da TV grande. Ela já escolheu. Ela só está procurando aonde comprar. Então, ela está mais no fim de funil, e eu vou usar o search. Agora, se eu estou lançando uma nova TV no mercado, uma nova marca, e eu quero que as pessoas saibam que essa TV existe, para que quando ela chegue no search, ela busque pela minha marca, eu vou ter que fazer o quê? Rede de display, eu vou ter que fazer mídias sociais, eu vou ter que fazer YouTube, para gerar lembrança de marca, para gerar demanda no fundo do funil. Então, muitas marcas, às vezes, ficam só querendo fazer aqui, fim de funil, só que isso aqui tem um limite. O número de pessoas que digita TV Panasonic é limitado. Se a Panasonic vai lá e faz topo de funil, ela aumenta o volume de pessoas que vai buscar por Panasonic. E aí você vai ter mais fundo de funil. Então, dependendo do que você está fazendo na campanha, você vai atuar em uma ou mais frentes. Vai depender muito também do tamanho do seu orçamento e do tamanho do público-alvo. De uma outra maneira aqui, mostrando as minhas traffic sources, depois como... Aí aqui, Mário, retomando sua pergunta, o exemplo do remarketing, né? Muito comum o remarketing no Google, nas redes sociais, até via e-mail marketing também, depois que a gente tem um abandono de checkout, né? Perfeito. Contextualizando um pouquinho, gente, esses são os objetivos mais comuns que eu vejo. Faltou e-commerce aqui no topo, mas tirando o e-commerce, empresas de B2B ou bens de alto valor, elas vão buscar muito a geração de lead, custo por lead, e vão ficar neste campo. Então, esse é o que a gente está mais discutindo nesse curso. Aí as outras empresas vão buscar outros chips. Mas mesmo, por exemplo, vou pegar aqui a indústria de base, Braskem, que a gente trabalhou bastante já.
mesmo na Braskem, você, dependendo da BU, da unidade de negócio, você tem trabalho de geração de leads, ou na Ródia, por exemplo, que é outra indústria petroquímica, a gente faz um trabalho de gerar lead para gerar demanda para vender determinadas resinas ou determinados produtos. Mas se eu for Petrobras, não faz sentido eu gerar lead para o negócio B2C, de venda de gasolina. Agora, eu posso gerar lead para a venda de um composto, um derivado de petróleo específico, que é comprado por empresas. Então, mesmo pegando uma empresa como uma indústria de base, como a Petro da vida, como ela é muito grande, quando ela está no B2C, não faz muito sentido discutir geração de leads, tão forte, mas no negócio B2B dela faz. Se eu quiser falar no B2C, eu posso discutir uma geração de leads de relacionamento. Então, o programa Ipiranga de fidelidade, por exemplo, que eu estou tentando estimular as pessoas a baixarem o app e se relacionarem comigo. Então, eu teria eu posso gerar esse tipo de lead, tá? O que a gente precisa fazer na prática? A gente precisa construir a nossa arquitetura digital. Basicamente, a gente precisa responder quais plataformas têm maior aderência. Então, se eu sou uma agência de publicidade, talvez me interesse mais o LinkedIn para a geração de leads, do que o Facebook ou o Instagram. Eu preciso entender a plataforma, aonde o meu público está e aonde a minha mensagem vai fazer sentido. E aí eu preciso olhar se eu tenho capacidade e orçamento para atuar naquela ou naquelas plataformas. De uma maneira bem direta, gente, na hora que vocês estiverem fazendo os seus planejamentos aí, essas perguntas a gente precisa responder sempre. Quais são as ações necessárias se a gente quer gerar lead? Quem que vai fazer? Vai fazer o quê? Quando? Sempre tem que ter um cronograma, assim, se vai gerar lead, vai ter que atrair tráfego, vai ter que ter um lugar para ele converter. Dito isso, tá bom, definir quem faz o que quando. Eu vou ter uma pergunta inevitável, que é o quanto a gente vai investir. O famoso plano de mídia. O plano de mídia, gente, antes daquela tabela lá nojenta, que a gente sempre manda, a gente precisa entender quais canais. Por que eu estou escolhendo aqueles canais? Qual que é a defesa do canal? Qual canal vai gerar o lead mais adequado para a minha realidade, da minha organização? Então, o Facebook ele tende a gerar leads com menor qualidade, pessoas mais no topo do funil do que o Google. Então, se você tem uma força comercial muito pequena, poucos vendedores caros, você não vai querer gerar lead no Facebook, você vai querer gerar lead no Google. Qual o nível de investimento que a gente vai ter em cada plataforma? E aí, beleza, então decidi, eu vou colocar 20 mil reais no Google, 5 mil no Facebook, 10 mil no Instagram, e vou tentar fazer uma mídia programática, isso e aquilo, beleza. O comercial está preparado para receber aquele volume de leads que a gente vai gerar no marketing? Ele está preparado para atender? Parece uma pergunta besta, mas muitas vezes não está preparado para atender leads online. Ele está acostumado a atender no telefone, foi assim durante décadas. Como é que a gente vai acompanhar a eficiência na geração e na conversão do lead? E por fim, não menos importante, a gente precisa estimar o resultado. Tá bom, eu vou gerar 70 mil leads, eu espero uma taxa de conversão de 0,6% de lead para venda, então eu vou gerar 420 vendas. Se eu tenho um ticket médio de cada apartamento de 600 mil reais, eu vou gerar
424 milhões de reais em venda, algo assim. Então, você precisa fazer essa conta para ver se vai fechar. Porque você também vai ter que falar quanto custa 70 mil leads, para ver se vai dar ROI, para ver se faz sentido para o anunciante, para a empresa. Deixa eu fazer uma pausa. Dúvidas, gente, aqui? Deixa eu só te perguntar um negócio. Você estava falando aí que normalmente o Facebook está no topo do funil, né? Mas se você cria uma página de uma situação específica, você tem uma página, você já está fazendo o trabalho de conteúdo, um trabalho já focado. E você, dessa página, ela perpassa em outros grupos do Facebook com determinadas características. Aí, no caso, quando você faz um anúncio, escolhe esse tipo de público, você já não está em topo. Quer dizer, você pode estar até em topo, né? Mas você está muito mais específico que uma coisa geral, né? Você já está, talvez, em segundo estágio do funil, para terceiro. Pode ser. Sim e não. Tá? Não, mas pode ser, é mais específico, né? Sim. Por outro lado, você concorda? Vamos dizer que, sei lá, vou falar qualquer coisa aqui, tá? Seja suplemento alimentar, essa categoria. Uhum. Você, lá no Facebook, está trabalhando o público-alvo, certo? Certo. Então, eu compro suplemento alimentar. Eu estou lá, curti lá o post e, portanto, vou cair no seu público-alvo, certo? Certo. Eu estou lá no grupo. Beleza. Só que eu já comprei suplemento alimentar mês passado, então eu não estou no momento de compra. Você não está na busca, né? Vamos falar assim, você não está na busca. A diferença é essa. Quando eu estou no Google lá, eu estou na busca. Eu quero comprar agora. Eu estou precisando. Então, você tem razão no sentido de que quando você faz um conteúdo para pessoas que já estão engajando no seu conteúdo, né? Quando você faz, na verdade, um post, né, patrocinado, um anúncio ali, para pessoas que estão engajadas com o seu conteúdo, você não está num topo tão topo. Certo, mas tá no você meio caminho. está no topo porque você não tem certeza que o usuário está comprando. Tá? Você só sabe que ele gosta. Ele tem interesse, né? Mas ele não tá, talvez não está no momento de compra. Mais na fase de consideração, Mário. Sim. Tecnicamente falando. Que você está tentando influenciar ele para sair da consideração e mover para baixo, né? Beleza. Valeu. Mariana, você está aí, Mari? Estou aqui, Fê. Diz aí para mim, Mari, quais são os maiores desafios que você enfrenta nos projetos de geração de leads? Você tem mais experiência que eu, né, Mari? Eu, de jeito nenhum. Não que você seja mais velha, né? Você só tem mais experiência. Olha, Fê, são muitos os desafios, né? Mas eu diria que o principal mesmo é a parte do planejamento, né, de você organizar direitinho os diferentes públicos, determinar que tipo de conteúdo e que tipo de campanha vai para cada um deles, né, eu acho que essa segmentação, o direcionamento, para você ter o lead mais assertivo é o que dá mais trabalho, eu diria, né, que você ainda está, muitas vezes o cliente não te traz um briefing redondo, não tem uma estratégia de negócio muito definida. Então, você tem que basicamente adivinhar as coisas, né? Então, você vai num testa, erra e acerta no começo, que é um desafio grande. Nem sempre a coisa engrena, né? Assim, às vezes a coisa vai, às vezes a coisa para, né? Porque depende do nível de preparo de quem está do lado de lá também, né? Verdade. Sabe, o desafio para mim, gente, que mais me dói, Mari, é a mensuração das vendas, não do lead. Normalmente, mensurar o lead é fácil. Por quê? O lead ele é gerado ou no Facebook, Instagram, ou no LinkedIn, então é um formulário lá que é preenchido, ou ele é gerado no nosso site. E a gente, enquanto agência ou anunciante, a gente sabe quanto a gente gastou. Então, eu sei que eu gastei 50 mil reais na campanha, e gerei 5 mil leads. Portanto, eu sei que eu gerei, o meu custo por lead foi de 10 reais. Até aí eu vou bem na história. Qual que é, onde que mais dói para mim?
é que muitas vezes eu não sou capaz de dizer quantos desses 5.000 leads viraram vendas. E aí, se você não é capaz de mostrar isso, você não é capaz de provar o retorno financeiro. E aí você não consegue destravar valor da história. Porque aí você fica preso. E aí o comercial fala que o lead é ruim, não vendeu, mas você também não sabe o quanto vendeu. E aí você não consegue pôr mais dinheiro porque o executivo não quer, porque ele não está convicto. Então, na própria F2, aí, cada um pode pensar no seu conjunto de clientes. Logística, healthcare, imobiliário, farmacêutico. Só aí, para vocês, tem 6 ou 7 clientes nossos que a gente tem dificuldade de acompanhar essa etapa de o quanto a gente gerou de lead, o quanto daquilo virou venda. E isso é fundamental para que a gente consiga gerar valor para o cliente e destravar valor para a gente também. Felipe, no caso, por exemplo, você está falando de imóveis, né? Imagina, você fez um trabalho para atrair clientes, né? Para fazer essa consideração. Eles vão lá no stand de vendas, fecham a venda e você muitas vezes não sabe quanto que foi gerado. Porque você não faz a pergunta, como você ficou nos conhecendo? Porque muitas vezes na internet, quando você vai comprar um curso, como você ficou nos conhecendo, nem todo mundo responde perfeitamente, mas às vezes as pessoas colocam, olha, vi através do LinkedIn. Não, foi um e-mail marketing, foi tal coisa, né? Tem lá. Mas nesse caso de imóveis, que o valor agregado alto, você falou, imagina, você gerou 70 mil leads, né? Aí você vai converter 0,3%, 10%, 7 mil, você vai 210 imóveis, né? Vezes 600 mil dá 12 milhões. Mas 70 mil leads te custou, de repente, você fez um bidding, teve um leilão, parará lá, aí tu gastou 150 mil, 200 mil, né? Ou até mais, né? Mas, tipo assim, você tem que mostrar para o cara, ó, você investiu 100 mil e teve 12 milhões. Mas uma parte desses 12 milhões você não vai saber que foi. Você não tem a certeza que foi o pessoal que foi para lá, né? Pode ter sido. Mas eu acredito muito no impacto, né? Quer dizer, você não consegue muitas vezes provar, mas às vezes um trabalho, um banner, um frontlight, uma mídia digital, tudo gera sinergia para quê? Ter um impacto de resultado. Porque o outro também não mede, a offline você não mede também. Isso. Nós vamos falar isso agora depois do intervalo, mas nesse exemplo aí, Mário, do imobiliário, a gente se mata, mas a gente consegue identificar entre 60% e 70% das vendas. Porque, como o lead é gerado online, eu tenho o nome, o e-mail e o telefone. E na hora que o contrato vai ser rodado, a gente busca essas informações. Né? O que acontece às vezes que escapa? Sei lá, a esposa gera o lead, mas na hora de rodar o contrato gera no nome do outro companheiro. Pega o telefone dele ou o e-mail dele, né, em vez do dela, né? Aí então, fura. assim, tem esses buracos, né, da coisa. E tem os buracos do que o cara, ele gera o lead, mas dá os dados falsos. Tem as exceções, mas... Aí você depende também, né, Felipe, do pessoal do ponto da venda, lá da empresa de imóveis, dele também fazer o input correto dos dados, para você fazer a checagem, né? O corretor, o bendito corretor, deveria ter todo o interesse em dar o canal correto. A gente está em um trabalho de conscientização deles, porque que a gente fala para eles, gente, se você coloca lá que o cliente veio do Google e não da sua carteira do corretor, que é o que eles mais gostam de colocar, você não está diminuindo o seu trabalho. Só que você está garantindo que vai ter mais verba de marketing para gerar mais desses leads. Porque o comercial, às vezes, ele tem preocupação de entregar que o lead não veio dele. Então, a gente tem esse dilema. Mas nesses negócios que são de alto valor, B2B ou B2C de alto valor, a gente consegue medir uma boa parte e calcular o ROI de muitos projetos. E aí a coisa anda muito melhor, muito melhor. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Antes da gente passar para a próxima parte?
Então, beleza. A Bruna colocou um negócio aí, não tá no chat aí. Eu Tem não pessoa vi, colocando coisa no desculpa. chat. Ah, gente, desculpa, tava com o chat fechado. Responder 5W2H, me perdi aqui. É o framework dos 5 Is e é esse? Não, isso aí era para naquela hora lá, quem faz, o quê, como faz e tudo. Who, what, when. Só para organizar, né? Porque tem que ter o pessoal, tem que estar organizado. Mas o pessoal botou mais coisa aí, a Camila e a Bruna, né? Mercado imobiliário acontece bastante corretor de duplicar o lead no CRM, é verdade, Camila. O corretor, o comercial, não só o corretor, o comercial é difícil pilotar. Uma das coisas que a gente mais tenta fazer nos projetos é fazer essa interface marketing comercial ela acontecer, para não ficar um jogo de empurra e um escondendo o jogo do outro. Porque no fim do dia deveriam trabalhar juntos, né? E é isso mesmo, o corretor esconde que o lead ele veio online. Por isso, a gente vai falar depois do intervalo, a importância da gente integrar as mensurações, os sistemas, os CRMs, porque se depender do corretor, ele vai colocar que tudo é carteira do corretor. Pelo menos aqui em São Paulo é o que a gente mais... é o nome que a gente dá quando o lead, em teoria, veio porque o corretor detém aí, entre aspas, o cliente. E é engraçado aqui, porque eu já tive algumas discussões no sentido de o corretor atendeu o cliente 2 anos atrás, tá? Aí a gente foi lá, fez uma campanha de marketing e despertou o interesse do comprador. Aí o comprador volta e gera o lead 2 anos depois. Você acha que o comprador sabia do corretor? Nem sabia, nem lembrava. Só que como esse comprador ele estava no meu sistema, o sistema está parametrizado para devolver o lead para o corretor do atendimento. Aí, na hora de marcar a venda, o corretor fala, não, esse cliente é meu. Eu já lido com ele há 2 anos. E eu no marketing falo, nem a pau, Juvenal. Se esse cliente era seu, ele não teria gerado um lead, ele teria ligado no seu telefone. Então, tem essas brigas, às vezes, de quem gerou a venda e uma certa discussão. Mas se você tem traqueado, fica mais fácil. Oi? Oi, é a Camila. Sobre isso, eu vim de uma construtora, do marketing de uma construtora, e eles tinham times separados de online e o time de offline. Então, o pessoal do online é quem... Passou uma moto. Era quem atendiam os leads, né? Que a gente gerava. Isso. E eu via que acontecia muito dos corretores offline não quererem fazer um pivot com o dono daquele lead. Então, eu gerava o lead, o corretor online me atendia, e às vezes eu ia direto no plantão sem avisar esse corretor online. E quando chegava lá, os corretores off, eles tentavam colocar no sistema com outro telefone, eu colocava só meu último sobrenome, algo diferente, para não dar esse conflito e dizer que era dele, sabe? Mas algumas vezes a gente conseguia levantar essa informação e ver que, na verdade, já era um lead de outro corretor. Tinha muito dessa malandragem, sabe? Bem, obrigado, Camila, é verdade. O 50, gente, para quem não sabe, é uma prática comum no mercado imobiliário, que é quando dois corretores dividem a comissão. Então, eu trouxe o vendedor e você trouxe a Camila trouxe o comprador, deu negócio e aí a gente divide. Mas isso é a teoria. Na prática, às vezes é uma brigaiada, porque quando você está falando no mercado de lançamento, você só traz o comprador, né? Porque é um imóvel novo. E aí fica essa briga mortal entre quem é que de fato trouxe o comprador, porque isso representa um dinheiro significativo para os corretores, né? 5 mil, 10 mil, 15 mil, dependendo do imóvel que está sendo vendido. Bom, vamos fazer um intervalo, gente? É uma pausa, tá? Não é um intervalo longo. Em 5 minutos a gente volta aqui e aí a gente fala de mensuração, tá bom? Beleza? Então tá. Beleza. Ok, valeu. 5 minutinhos e a gente volta aqui. Valeu.
Obrigado. Henrique, você tá por aí, Henrique? Abre a câmera aí. Eu vou fazer questão da sua participação. Pega leve, pega leve. Boa noite, pessoal. Vou me conter aqui. Em breve eu vou te chamar para participar. Deixa eu escolher um slide adequado aqui para você participar com a gente. Guarda a sua graça aí. Maravilha. Boa. Trazer um pouco de background aqui que as contas me trouxeram. Boa. Vamos escolher umas 2 contas aí. Já vai pensando aí. Você já citou algumas, já. Você concorda com essa afirmação aí? Deixa eu compartilhar. Pode até nem tudo, né? Pode até ser mensurável, mas o difícil tá aí, né? Em poder mensurar essas coisas e o poder de controle sobre isso, né? Certo, essa resposta foi saborosa. Você concorda ou discorda com a afirmação que tá aí? Com base até nos últimos exemplos que a gente deu, eu digo que eu não posso concordar porque nem tudo é mensurável, né? Muita coisa passa em branco, né? Eu não posso concordar. Eu não posso. O marketing digital me obriga a não concordar. Eu concordo com o seu não concordar. De fato, existem dezenas de métricas, mas isso por si só não é bom. Quando a gente vai para o cliente, leva aquele relatório, gente, que tem 15 milhões de impressões, 700 milhões de cliques e, sei lá, os números que são puramente digitais, é difícil você correlacionar, ou como o Mário falou, também no outdoor ninguém correlaciona, né? Quantas pessoas viram outdoor e quantos compraram sabão em pó, mas o fato de ter muitas métricas intermediárias e ser de fácil mensuração, por si só não é positivo, tá? E o outro problema com essa afirmação é o melhor. Melhor pressupõe que algo é pior. Então, a gente pode falar, o Palmeiras é melhor que o São Paulo. Então, eu fiz uma comparação. Agora, se eu falo, aqui a comparação está implícita. Eu estou implicitamente dizendo que o marketing digital é melhor que o offline, o que não é verdade. São formas complementares de comunicação. Dependendo do que você está, dependendo do cliente que você está ou da empresa, você vai usar uma ou outra forma de comunicação. Agora, nós que estamos na prática, não é tão simples sair da impressão e do clique, né, no cotidiano. Como é que você reporta para Harley Davidson o volume de venda de moto e correlaciona com o trabalho de social media marketing? É difícil, né? Sem dúvidas. Ainda mais falando que aquilo que você levantou, né, do processo de vendas, né? Muitas vezes, dificilmente alguém compra uma Harley Davidson porque viu um anúncio, porque foi impactado em algum momento, independente de qual situação ali do funil. Mas é difícil. Então, nem sempre a gente consegue mensurar. Dependendo do projeto, é difícil pra caramba. E, ao mesmo tempo, se você tem um baixo volume de investimento, você não consegue fazer uma correlação direta. Quando você faz TV, gente, você vai lá e dá aquela porrada na TV. Você vê o volume de venda do sabão em pó aumentar. Você vê pelo sell-out, pelo sell-in, pelos dados da Nielsen. Só que você colocou milhões de reais. Aí a gente faz aquela campanha de 30 mil reais no mês para tentar vender moto. Não vai ver mexer o ponteiro. Essa é a real. Por isso que o lead, às vezes, é muito, muito interessante para a gente, enquanto profissionais de marketing digital. Por quê? Porque o lead ele é bem próximo da mensuração. Você tem uma entrega. Então, falando lá de um cliente que é operador logístico, vende para B2B.
Se você entrega o lead para o comercial, você entregou algo que tem valor. Diferente de você falar, gerei 10 milhões de impressões. É mais próximo do resultado. Então, a gente tem que tentar sempre buscar métricas que são mais próximas do resultado final. E aí, falando dos dados, gente, a gente precisa separar aqui 2 blocos. Tem um bloco que é a parte técnica da história. É o Web Analytics, é o tagueamento, é o CRM, é a base, é o BI, termo técnico e, às vezes, algumas complicações de tecnologia, mas, no fim do dia, o que a gente precisa fazer? Eu preciso ter, falando na geração de lead, né? Eu preciso saber quanto eu gastei, quantos leads eu gerei e garantir que esses leads estão carimbados no CRM para quando gerar a venda, a gente saiba o ROI. Essa parte é fundamental, gente. Carimbar o lead. Garantir que o lead vai entrar no CRM, seja ele SAP, TOTO, Salesforce, o seu CRM de preferência, marcado. A origem do lead tem que estar marcado. Como é que a gente faz isso? De diferentes maneiras, mas a mais tradicional é você manda um parâmetro, é uma UTM. UTM é uma URL, um link lá no topo. Essa UTM, essa URL vai com esse parâmetro. Na hora que ele clica, você já vai, o site vai receber esse parâmetro. Na hora que ele converter em lead, ele vai gravar essa informação. Então, junto com o nome, o e-mail e o telefone da pessoa, o site vai gravar a informação da origem, da mídia de origem. Tá? Enfim, isso tudo aqui, gente, vai ter que virar um dashboard, sabe? Aqueles do Google Data Studio. Um dashboard que tenha os principais números, que responda as principais perguntas. Tem os dados, não que ele vai responder, que ele tem os dados. Quanto investimos, quantos leads geramos, qual foi o custo por lead, quantas vendas, qual a relação entre meta e realizado. Isso é uma parte técnica, que é disponibilizar os dados corretos. Até aí, eu diria que a maioria das empresas conseguem fazer, empresa ou agência. A parte da direita é onde a gente mais peca, que é você pegar os dados e tirar análises, comparações, benchmarks. É entender o que aconteceu, ou pelo menos tentar entender, gerar aprendizados para que você possa gerar ações efetivamente. Aqui é um gráfico que é interessante, veja. Quando a gente está analisando só os dados digitais, a gente está vendo o quê? Que é o clickstream. O que aconteceu? Depois eu vou analisar a intensidade. Então, quais foram os meus CPCs? Quais foram os meus CPLs? Isso vai me dar uma métrica de eficiência. Depois eu vou começar a me perguntar, mas por quê? Por que eu estou com um CPL alto? Com CPC, um custo de conversão alto, um ROI baixo? Eu estou com um CPL alto porque minha taxa de conversão no site está muito baixa. Então, você respondeu o porquê. Aí, a próxima pergunta é, então, o que você vai fazer? Eu vou tentar otimizar meu site. Eu vou reduzir o número de perguntas que eu tenho no formulário, por exemplo. Então, você toma ações. As principais barreiras que eu vejo, muitas vezes falta clareza na liderança dos projetos do porquê medir, o que queremos, seja do cliente, seja da agência, seja dos dois. Falta uma clareza de papéis e responsabilidades, quem faz o quê. Às vezes falta recurso, então não tem, o projeto não paga para a gente ter gente suficiente para fazer aquilo, ou a gente está priorizando de outra maneira. E o último problema é a falta dos dados, objetivamente, para mim. Vou dar um exemplo para vocês
Parque da Mônica. Parque da Mônica é uma empresa relativamente pequena, mas ele era uma das empresas que a gente trabalhou que tinha o melhor conjunto de dados. Por quê? Porque durante 5 anos, ele tinha uma pesquisa com uma menina que ficava na fila, um menino que ficava na fila com a prancheta, e fazia meia dúzia de perguntas. Dentre as perguntas, ele perguntava: como o senhor ou a senhora ficou sabendo do parque? TV, rádio, internet, aí quebrava. Ele fez isso durante 5 anos, com consistência. A gente viu, mês após mês, ao longo dos anos, a internet subindo de relevância. E isso nos deu confiança de colocar mais dinheiro na internet. Então, a ausência de bons números para discutir, para mim, ela está menos na ausência dos dados, mas muito mais nas nossas incapacidades de se organizar para entender o que a gente precisa medir, por quê e como a gente vai fazer isso, tá? Esse é o processo que a gente deveria ter. O que a gente quer atingir? Então, é nosso objetivo. Eu quero gerar 70 mil leads. Por quê? Porque 70 mil leads, uma taxa de conversão tanto, vai me dar uma venda de tanto. Então, eu tenho clareza de onde eu quero ir. Aí eu vou medir. Vou medir o funil, vou medir os custos. E aí eu tenho que tentar responder o porquê que cada coisa está acontecendo. E o que nós vamos fazer em relação a cada um dos porquês. Um exemplo prático aqui, que me vem à cabeça. A gente está fazendo Tem 3 frentes de trabalho no cliente que geram lead, que geram venda. Dessas 3, uma que a gente chama de marketplace é a que está com a pior performance de volume de venda, custo por lead e tal. Então, a gente olhou para isso e a gente começou a gerar hipóteses. E aí a gente chegou na hipótese de que a campanha está levando tráfego para produtos muito velhos e quando aquele lead é gerado, o comercial não dá tratamento naqueles leads de produto velho. E aí não gera venda, só que está gerando custo. Então, você vem fazendo esse tipo de pensamento para chegar na reflexão, no que você tem que fazer. Aí, a partir disso, a gente fala, então para de anunciar tais produtos. Ou vamos lá, vamos ver se esses 100 leads aí dos produtos velhos, nenhum gerou venda. Então, a gente vai fazendo isso. É importante a gente entender que a gente tem diferentes tipos de dados, gente. Tá? Dados que, dependendo, o time de mídia vai precisar olhar ali no detalhe do CTR da campanha, mas o gerente de marketing não precisa ver o CTR da campanha do Google. Aqui um exemplo de ciclo no B2B. Então, eu vou ter no leads, cold, warm, prospects. Então, aqui é o SQL e o MQL. Eu posso ir medindo os custos ao longo desse funil. Quero mostrar um funil aqui para vocês. Deixa eu ir para frente. Aqui. Depois eu volto. Quando eu estou falando de funil e taxa de conversão, gente, é isso aqui que a gente está falando na geração de leads. Quantas sessões, né, visitantes no site, quantos viraram cadastro nas LPs, desses, quantos eu considerei Market Qualified Lead, então o meu time de pré-venda ligou, desses, quantos passaram para o time comercial efetivo ligar, quantos viraram propostas, quantos viraram venda. Dependendo do processo, não tem essas 2 etapas aqui, tá? Então, por exemplo, no mundo imobiliário, você sai direto de lead, cadastro, e você vai direto para o corretor, e o corretor já tenta fazer a venda, tá? Então, esse aqui é um funil um pouco mais extenso, porque é uma venda mais consultiva, mais complexa. O que a gente deveria
responder quando a gente fala de geração de leads online? Qual o retorno financeiro? Quais os retornos de cada canal? Qual a eficiência em cada etapa do funil de marketing? Quão eficiente está sendo minha comunicação? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Gente, nessas perguntas? Beleza. Aqui um exemplo real. A gente investiu 27 mil com um CPC de 27, gerou 96 mil cliques, gerou tantas vendas, converteu a tanto. Como eu sei qual é o valor de cada venda médio, eu consigo calcular o ROI, o retorno financeiro. Deixa eu fazer uma pergunta, então. E se eu não souber o valor de uma venda? Eu gero lead, mas eu não consigo mensurar. Tem alguma maneira de eu estimar o ROI? Se eu não souber o valor da venda efetivo? Ou seja, eu gerei 200 leads para a faculdade, mas por uma dificuldade de sistema, eu não consigo saber quantos viraram venda. Daria para a gente fazer alguma estimativa de qual o retorno? Se sim, como vocês fariam? Eu não sei o número de venda. O que eu posso fazer, gente, é fazer estimativas. Então, eu posso assumir, depois de conversar com um comercial, por exemplo, você vai lá e entrevista o comercial, fala, comercial, se eu te mandar 10 leads como esse aqui, quantas vendas você consegue fazer? Aí o comercial fala 1 ou meia, eu preciso de 50 leads para fazer uma venda. A partir daí, você ganhou sua taxa de conversão de lead para venda. Então, a partir dessa taxa de conversão, você consegue estimar quantas vendas deveriam ter acontecido a partir daqueles leads. E se você sabe o ticket médio de uma venda, você consegue estimar a receita potencial. Explica aí seu jeito, Júlia. Então, o que eu estou pensando se a gente não tem o valor, a gente não consegue traquear o lead, por exemplo, no processo, mas a gente sabe quanto vendeu no mês e quanto vendeu no mês seguinte total, considerando essa variação, você consegue fazer o caminho contrário a partir do volume de valor investido e do CPC, por exemplo, e daí possivelmente calcular um ROI. É verdade. Só tem um problema. O jeito que você pensou é um jeito muito bom, é verdade. Só tem um problema, Júlia, que normalmente as vendas B2B são lentas, né? Pensa na GE. Quanto tempo leva entre o lead entrar e o cara comprar o tomógrafo? 6 meses, mais ou menos. Então, fica difícil você fazer esse depara, né? Porque você vai fazer o quê? Eu vou aumentar o investimento durante 6 meses, o primeiro semestre inteiro, aí eu mensuro o delta do segundo semestre. Difícil, né? Difícil. Mas uma venda de um tomógrafo tem um valor absurdo, um valor super alto, passa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Você muitas vezes vai chegar, uma venda tão qualificada que é muito difícil você não rastrear esse cara.
É muito difícil. Agora, na faculdade, por exemplo, que ela falou, que a Júlia falou, por exemplo, na universidade, na faculdade, você tem uma venda média, vamos lá, imagina todo fevereiro ou janeiro eu vendo X. Eu vejo o crescimento do ano passado e tudo. Em fevereiro eu fiz uma ação porque eu precisava vender mais a matrículas e tudo, e aí você pega o que passou da média, você vai assumir como resultado da ação ação de marketing, né? Marketing digital. É uma assunção. Não, bom exemplo. Volta atrás, dá. Se o ciclo de venda for curto, dá para fazer a sugestão da Júlia, né? É um tiro, para qualquer então, produto de curto prazo. A faculdade não tão curto, mas relativamente curto, né? Produto relativamente curto. Dependendo do curso que você vende, é razoavelmente curto, né? Esse é um jeito. O jeito mais comum para mim é você ir no comercial, Júlia, estimar uma taxa de conversão. E aí, por exemplo, no caso que a gente estava discutindo da GS, se você gerou lá 100 leads e o comercial te falar, desses 100 leads, eu acho que eu converto 2. Você alinha, você fala, então tá, a gente vai trabalhar com uma estimativa de 2%, você sabe quanto vale lá o equipamento, tomógrafo, sei lá, ressonância, o que for, e aí você consegue fazer um ROI estimado para pelo menos dar um ROI. Porque uma coisa importante, gente, da gente perceber, é melhor ter um número mais ou menos do que não ter nenhum número. É melhor você fazer uma estimativa de retorno financeiro que tenha falhas do que você não levar retorno financeiro, do que você ficar só discutindo impressões ou cliques ou qualquer outro gênero. Tá? A gente tem 2 indicadores que são muito comuns quando a gente está falando de lead e de venda online. É o CPA, que é o custo por aquisição, ou o ROI, que é o retorno sobre investimento. O CPA, gente, nada mais é do que o custo unitário de cada venda. Então, se a gente fez 50 vendas e gastou R$500, cada venda custou R$10. Esse seria o Cost per Acquisition ou o CAC, tá? É um termo que vocês vão ouvir muito. CAC é Customer Acquisition Cost, CAC. Tá? Beleza. Só que também, na prática nossa, a gente precisa ver esse resultado quebrado por canal. Porque uma das principais perguntas que a gente quer responder é Google, Facebook, Instagram, Programática, ou Wall, ou Folha de São Paulo, sei lá o quê. Então, a gente precisa quebrar esses resultados por canal, para que a gente possa colocar mais dinheiro nos canais que dão mais certo e olhar os diferentes funis para ver qual canal pode estar com um problema em determinada etapa. É importante a gente olhar para poucos indicadores intermediários. O marketing digital, nisso, ele ajuda, porque é simples. Basicamente, são os Cs da vida. CPM, CPC, CPV, CPL, ROI, CAC e CTR. Não tem muitos para a gente analisar. Stephanie Freitas, está por aí? Jesus Cristo, oi. O que é CPC? Custo por... CTPOM. Eu não sei. Sob pressão é mais difícil. Tô nervosa. Te dá uma ajuda no CPC, hein? Tem a ver com clique, hein? Talvez. Custo por clique, isso. Ufa. Estamos indo bem. CPL. Custo por lead? Foi bem, hein? CPV? CPV, custo por valor? Não sei, chutei. Viu? Talvez. ROI a gente falou, que é o retorno financeiro, o CAC também, e o CPM é custo por 1000 impressões. Beleza.
Aqui foi só para quebrar o gelo, Stephanie. Só para assustar, né? Legal. Desse, se você tiver que escolher só um indicador, você fala, não, ó, eu posso escolher o indicador que eu quiser para o meu projeto, mas eu quero ter esse número. Qual desses você escolheria e por quê? CPL. Por quê? Porque não sei responder. Mas eu acredito que o custo por lead. Sei, Você acho que é concorda, importante. Lid? Vou chamar os universitários, você Henrique concorda. Desculpa, eu te interrompi também. Você já volta. A Stephanie quer concluir? Não. Não. Peço ajuda aos universitários. Mas eu concordo com ela, sim, em relação ao custo por lead. Bom, depende do meu produto, né? Mas já que a gente está falando sobre isso, acho que o meu custo por lead, ele é o mais eficaz. Já que a gente está tentando mensurar ele como principal objetivo, né? Ou um objetivo complementar, né? Vou fazer ou com um objetivo complementar. Então. Independente do projeto, você pode escolher um indicador. Qual indicador você escolheria? O custo por lead. Tá bom. Alguém escolheria outro indicador? Eu escolheria ROI. Opa! Por quê, Júlia? Porque não importa o custo do lead se ele não traz conversa, ele não fecha a venda. Boa! É isso, gente. Isso é importante de perceber. Tanto faz o custo por lead se não gerar venda. E quem me dá a percepção de retorno financeiro é o ROI. Apesar, pô, Felipe, você está dando um curso sobre geração de lead. Eu sei, gente, mas não esqueça que ele é um indicador intermediário. Ele é um objetivo intermediário. O que a gente quer mesmo é venda. Então, se eu puder escolher um único indicador, eu vou escolher aqueles indicadores que me dão retorno financeiro, ou ROI ou CAC. Ou CAC, é isso que eu ia falar. O CAC também é interessante. Tanto faz. Um dos dois. Os dois eu brinco que são duas faces da mesma moeda. Sim, eles estão ligados, matematicamente, estão relacionados. Tanto faz, você pode escolher qualquer um dos dois. Mas é importante a percepção, gente, de escolher esses indicadores que te dão medida de retorno financeiro, tá? Se você puder escolher. É que muitas vezes na prática você não tem essa possibilidade, tá? Aqui eu mostrei para vocês, mas vamos explorar um pouquinho mais o funil, gente. A gente quer ver as etapas de conversão. Então, muitas vezes no próprio dashboard lá do Google Data Studio, você pode ter as etapas mesmo. Quantos cliques foram dados no anúncio do Google? Quantas impressões a gente teve dos anúncios? Quantos cliques a gente teve que viraram sessões do site? Quantos viraram download do e-book, sei lá? Ou quantos viraram cadastro médico? Então, você consegue ter essas etapas. 5.000 impressões, 500 cliques, 5 downloads num determinado período. E aí você vai ter os números absolutos. E aí depois você precisa ter os números relativos. E aí uma dica muito importante, gente, e algo para vocês darem push no BI, na turma da mídia. Trazer benchmarks. Porque se a Mariana for lá no cliente dela e falar assim, a gente está com CPC de R$1,50, o cliente não consegue julgar se aquilo é alto ou baixo. Agora, se ela falar assim, a campanha está com CPC de R$1,50, mas o CPC médio do setor é de R$2,20. Ou, se ela fala, a campanha está com custo de R$1,50, mas a campanha do ano passado, o custo foi R$1,80. Aí você consegue comparar e entender, relativizar se está indo melhor ou pior. Então, para comparar, você tem dois caminhos, gente. Ou você olha o resultado ao longo do tempo contra você mesmo, ou você busca números de comparação do setor ou clientes parecidos. Felipe, eu não tenho nada. Bicho, então faz a média da agência.
Você consegue, tá? Aqui é o seguinte, não vou fazer para a gente não gastar muito tempo, mas basicamente, gente, toda vez que a gente estiver falando de Cs, alguma coisa, é muito simples. Só tem 3 variáveis. Então, quando a gente falar custo por clique, custo por lead, custo por venda, veja, é sempre custo, que é dinheiro, dividido por alguma coisa. Então, é fácil de fazer a conta. Custo por clique, eu vou pegar o dinheiro e dividir pelo número de cliques. Tem 2 pequenas exceções. O CPM, que é algo que a gente fala muito no marketing digital. O CPM é o custo por 1000 impressões. Então, você não vai dividir por 15 mil, você vai dividir por 15 impressões. 15 lotes de 1000, tá? E o CTR, que é o Click-Through Rate, é a taxa de clique. Então, é um indicador de aderência do seu anúncio em relação à campanha. Veja esse exemplo aqui. Qual dos 2 carros tem o melhor resultado? Se eu só te desse aqui 100 km e 120 km, você teria dificuldade de responder. Da mesma maneira que se você virar e fizer um relatório dizendo que a campanha A teve 1000 cliques e a campanha B teve 2000 cliques. Você não consegue comparar desse jeito. Você precisa de indicadores de performance. Então, é importante ter clareza da diferença do indicador absoluto, que é o número de cliques, o número de impressões, para o indicador de performance, que é o CPC, ou CPL, ou CPA. E aí, falando um pouquinho de mensuração nas mídias sociais, o que é engajamento? O que é interações? Interações, a gente tem engajamento absoluto, interações, cliques e views. E eu tenho impressões, que é o número de vezes que o post aparece na tela. E aí eu tenho as impressões pagas, que a gente patrocinou, e as orgânicas. E eu posso ter o índice de engajamento, que nada mais é do que as interações dividido pelas impressões. Tá bom, Felipe, por que você me falou tudo isso? Tá bom. Patrícia, você tá por aí, Patrícia? Escolhi outro. Leandro Molina. Deixa eu ver se está por aí também. Oi, estou por aqui atento para você. Tudo bom, Leandro? Deixa eu fazer uma pergunta. Olhando para esses números, qual dos 2 posts foi melhor? Olhando somente os números, o Feliz Ano Novo, da direita. Ali. Parque da Mônica. Os 2 são Parque da Mônica, né? Isso, os 2 são o mesmo. Por que você disse que o da direita foi melhor, Leandro? 447 mil impressões totais contra 112 mil. Engajamento é o número de interações, por simplicidade, tá? E também e o próprio engajamento absoluto, ele também 18 mil contra 7 mil. Mas aí tem uma taxa ali. Aquela taxa, aquele índice de engajamento ali interfere. Se olhar os números puros, o da direita ali, né? Feliz Ano Novo. Os indicadores absolutos indicam o post da direita, certo? Da direita, pelos números, né? Alguém discorda? Eu acredito que o da esquerda, né? Porque a porcentagem ela é maior. Ele foi 6,3% o índice de engajamento. Esse índice aí que que não é um contrabando para mim ali. A gente tá acostumado só um parênteses aqui, tá? Eu sou um jornalista tentando entrar um pouco mais nessa área assim, de leads, tá? Não é a minha área de atuação especificamente, tá? Tô aprendendo, tô tentando entender o processo. Estamos aqui para aprender, né? Mas a gente está tão acostumado no dia a dia com
eu não trabalho, como eu não trabalho em agência, eu não trabalho com conversão, né? Com conversão de valor especificamente, né? Olha, tem outros tipos de conversões que a gente mede e tenta fazer. Então, no meu caso aqui, os índices, muitas vezes, de vaidade acabam superando a própria questão de conversão, né? Como eu não tenho meta de conversão diária, né? Verdade. Vamos discutir isso. Olha o carrinho aqui, ó. O carrinho, o exemplo do carrinho, a gente está vendo os números absolutos, certo? O carrinho da direita é melhor que o da esquerda? Não, um rodou 120 km, outro rodou 100. Mas o carrinho da direita, para rodar 120 km, ele gasta mais gasolina, ele faz mais rápido. Então, depende do que você quer, né? Nesse caso aqui. Só que para comparar os dois, você precisa de um indicador que permita a comparação. Quando a gente olha num post, gente, só o número absoluto, a gente não está fazendo a comparação correta. Por que não? Porque o número de impressões, ele é dependente do dinheiro que a gente coloca no post. Então, se a gente coloca mais dinheiro, o post vai para mais pessoas, portanto, ele vai imprimir mais vezes. E aí, naturalmente, ele vai ter um maior número de interações. Simplesmente porque ele apareceu para mais pessoas. Felipe, se fosse o caso de criação de conteúdo, você tivesse um resultado diferente, aí você tem... quer dizer, e tem um fenômeno também que você tem o arraste também, né? O arraste de lembrança, né? Aí você não dá para medir na hora. Eu concordo, o índice de engajamento é fundamental para ver isso, ainda mais se for um investimento, né? Você fez um investimento, pagou X para poder receber tanto, né? Agora, no caso, por exemplo, você acaba, no segundo caso, você pode até ter não é mensurável tão fácil, você pode ter um arrasto de lembrança, né? Um share of mind, né? Também. Mas, com certeza... O arrasto pode ser considerado uma interação. Pode ser. Então, acho que você consegue... na verdade, o índice de engajamento, ele te mede nesse post momentâneo. Se fosse uma escolha, imagina que a gente vai fazer... Eu acho que não daria um teste A e B, porque não é a mesma situação. Mas se fosse uma situação que você vê, olha, dependendo do que você postou e dependendo do que você teve de resultado. Agora, lógico, no caso, o índice de engajamento, ele resolve, mas o outro também pode, não no momento atual, no momento inicial, mas ele pode ter um arrasto de lembrança, né? Mas não é mensurável. Agora, deixa eu te pedir um negócio. É porque está cortando, tá, o teu slide, eu não sei o que aconteceu, está cortando a parte de baixo. Não sei também não, porque... Estava cortando... Sim, tá bom. Não sei se você consegue mencionar ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Está cortando? Não, agora não. Acho que está entrando. Deixa eu ver. Não está não. Agora está legal. Beleza, obrigado. Veja, o que acontece, gente? O índice de engajamento, ele é o engajamento dividido por impressões. Ele é uma métrica que te permite comparar a aderência do conteúdo para o seu público. Aqui eu estou dizendo que para cada 100 pessoas que viram esse post, 6 interagiram. E aqui, para cada 100 pessoas, 4 interagiram. Então, isso aqui é 50% maior do que isso aqui. O que faz sentido? Imagina aquele post no ano novo. Ninguém quer saber no ano novo disso daqui. Não tem muita coisa interessante para o público mesmo. É um post meio genérico. Aqui já é um pouco mais legal, faz mais sentido. Então, aqui foi só um parênteses, porque eu estava falando de mensuração, para mostrar que também, quando a gente está falando de conteúdo, a gente deveria olhar não só para o número absoluto, mas sim para os indicadores relativos de performance, tá? Quero aproveitar os últimos minutos aqui para mostrar para vocês um pouco o processo. Eu sei que alguns já conhecem, mas isso aqui é uma das coisas que a gente acha mais legal na agência, que é como a gente gera os dashboards de maneira automática. Então, a gente tem uma API, um robozinho que vai nas plataformas, no Google, no Facebook, no LinkedIn. A gente define aqui a frequência. E aí,
ele vai todos os dias buscar os dados e vai, de maneira automática, disponibilizar esses dados dentro de um Google Sheets. Então, ele vai trazer quanto a gente gastou no Google, no Facebook, quantos leads foram gerados, quantas conversões foram feitas, enfim, os indicadores que a gente tiver disponível e quiser trazer das plataformas digitais. E ele faz isso de maneira automática todos os dias. Então, uma vez que ele faça isso, a gente passa a ter uma base de dados. A partir dessa base de dados, a gente pode criar os nossos relatórios. A gente usa o Google Data Studio, pode usar o Microsoft Power BI, pode usar o Tableau. E aí você vai configurar esse dashboard do jeito que faz mais sentido para você. É como se fosse um Lego, gente. Ou montar gráfico no Excel, tanto faz. Você vai montando os bloquinhos, aí está um exemplo, você vai arrastando para um lado para o outro, e você vai montando o relatório que faz mais sentido. Pô, Felipe, eu sou atendimento, eu sou o gerente do anunciante, eu não quero mexer nisso daí. O que eu preciso? Você precisa saber quais perguntas você quer ver respondidas. Esse é um dos melhores jeitos de fazer um relatório. Tá, aqui tem alguns exemplos aí na tela, tá vendo? Você pode ter o fluxo do site, você pode ter aqui um funil, page views, depois quantos preencheram, e você customiza. Vou mostrar mais um exemplo aqui de relatório. Tá aqui, é um exemplo de relatório construído no Google Data Studio. E aí você consegue compartilhar com as pessoas. Esse aqui eu não tenho permissão, mas se você for o dono, você tem permissão para compartilhar. E facilita muito a atualização. Então, a gente usa isso muito. A principal dica que eu dou aqui é você garantir que você tem clareza de quais perguntas você quer ver respondidas ao longo do funil. Então, você pode ter um dashboard que te ajude a responder como está o seu reach, como está seu act, como está seu convert, seu engage, desde que você tenha clareza dos indicadores que você vai usar. Então, o mais óbvio é sessões, leads, venda e visitantes retornando. E aí você pode ter os indicadores de performance de cada um desses aqui dentro. Meu CPC, meu CPL, meu CPA, minhas taxas. Dúvidas, gente? Alguém quer colocar alguma coisa aqui nessa parte de mensuração? Tá ok. Eu quero terminar a aula. Quem aqui já jogou Kahoot? Eu já. Eu. Quem jogou? Quem foi a primeira que falou eu já? Ai, meu Deus, fui eu. Ah, ótimo. Então explica aí como é que funciona o Kahoot, ou Júlia, não sei se eu abro aqui. Ai, nossa, como eu vou explicar? É online. É online, boa. É um jogo. Bem. É um jogo não, né? É um jogo. Tipo de perguntas e respostas. Isso, online. múltipla escolha, certo? Uhum. Então é o seguinte, gente, para jogar, vocês precisam ter o celular com vocês, tá? E aí vocês vão ter que acessar o site. Ou você pode fazer em duas telas, é um pouco mais difícil, mas acho que dá também. Se você tiver sem celular, você pode abrir numa outra tela do browser. Eu vou mandar aqui para vocês. Espera aí.
Chat. Essa é a melhor parte da aula, tá? Ô, louco, Henrique, você já ganhou cerveja? É verdade, Nossa, a gente fez um lembro. Kahoot, né? Acho que nos meus primeiros meses de F2F a gente fez uma interação do tipo. Boa. Ó, vocês têm que entrar nesse site aqui, gente, kahoot.it. E aí vocês vão colocar o PIN do jogo. O PIN é o código. Não é para você logar, tá? Você entra aqui em kahoot.it. Deixa eu fazer com vocês aqui. Isso, já tem gente conseguindo. Ó. Você entra ali no kahoot.it, preferencialmente pelo seu celular. E aí você vai digitar esse PIN aqui. Esse jogo revela o pior das pessoas, hein, gente? Preparem-se. Não, imagina, ninguém é competitivo. Eu vou mudar, então, meu nome. Vou colocar um nome secreto aqui. Deixa eu fechar aqui. Beleza? Falta alguém, gente? Ou todo mundo conseguiu entrar aqui? Todos? Sim. Tá faltando gente aqui. Peraí, tem... Agora foi, eu acho. Tem 16 na sala, comigo com a Heloise, sobram 14. Falta um aqui. Deve ser a Melina. Melina, Leandro. Melina, você está fazendo volume, hein, Mel? Mel deu play e não participa, olha só. Ah, tá, né? Tô com pressão aí, né, Mel? Tô de olho, Mel. É o seguinte, gente, enquanto eles entram. Na hora que eu der iniciar o jogo, na minha tela, na tela que vocês estão vendo aqui do Zoom, vocês vão ver uma pergunta e vai aparecer 4 respostas embaixo, é uma múltipla escolha. Na tela do seu celular, você vai apertar a cor que representa aquela resposta. Então, por exemplo, a resposta da letra A é a correta, você aperta na letra A, beleza? Bom, agora que nós temos uma presença ilustre, eu demorei a entender o que era esse potinho aqui, viu? Mas agora podemos começar. Você tem que marcar a correta aí, gente. Isso. Estou pelo computador aqui, não funciona. Não dá, né? Você não consegue alternar as tabs? Não funciona. Boa! É falso. O verdinho, gente, não é para apertar não, tá? Assim, você tem que tentar apertar a resposta certa. Nesse caso, Você tá com 2 telas, às vezes dá problema. Meu eu consegui, mas às vezes dá problema. Eu já fiz Kahoot e quando eu não tô com o celular, meu celular tá no outro cômodo lá, carregando. Às vezes dá problema, mas é normal, dá para seguir. Às vezes dá uma travadinha. Olha o Henrique aí, ó, querendo ganhar cerveja. Você sabe, gente, que tudo na vida é um incentivo, né? O Henrique tá pensando na cerveja que ele ganhou, o menino vai voar no jogo. Porra. O número de impressões não é uma pergunta fundamental, gente. Lembra que nos importa não é o número de impressões, que é o indicador absoluto de topo de funil. Segue o líder. Nossa,
Até conta tem, hein? 9 da noite fazer conta, hein, Stephanie? Pra testar, né? Lascou de vez. Dica, tem a fórmula aí, é custo por clique, gente. All over the place, né? Tem que fazer custo R$40 dividido por 200. Henrique, conta não é seu forte também, né? Pelo jeito. Ó, mídia se destacando aí, ó. Eu sou formado em matemática e sofri para fazer a conta de cabeça. Ai, ai. Mas pelo menos acertei. Passou perto. O cara me faz matemática e não divide 40 por 200, bicho? Ah, eu demorei 10 segundos, mas eu dividi. Aí vai ser... O Kevin vai deitar agora. Essa não precisa fazer conta. Boa, gente. Olha que beleza. Ô, Kevin, deixa eu te contar o segredo. Responder rápido ganha ponto, tá? Assim, a hora que eu cheguei na última que eu ia marcar, aí acabou o tempo. Falha grave, falha grave. Faltou experiência. Boa. Cuidado aí com a Júlia, hein, gente? Aí acertou, Esther. Boa, gente. Estão pegando o jeito aí, ó. Mais conta. Boa! E aí, meninas? Cada vez que eu tenho que responder uma pergunta de conta, eu descubro que eu deveria ter feito exatas no vestibular. Você tá aí chorando, mas você acertou as últimas. Eu sei, esse é o ponto. Eu sempre ia melhor nas provas de exatas do que na de humanas e fiz jornalismo. Entendi, agora entendi. Isso, CPM mede impressões, gente. Visualizações é CPV. Ó, Julinha, fala aí, hein? Toma cuidado, Henrique. Não dá mais, é a última. Só se o Henrique errar, hein, Júlia? Essa é cruel, hein, gente? Ah, não.
Errei, era 1%. Será? 1%. É bom que vocês participam, né, no Kahoot. Vocês ficaram 2 horas sem participar, né? Na hora do Kahoot vocês participam. Muito errado. É sempre assim. Boa. E aí, levou, Henrique? De virada. Ah, não, Rolou um Henrique. delayzinho aqui na resposta, hein? De virada na última pergunta, pelo amor de Deus. Kevin, então, Muito é bem. sua, hein? Me cobra, porque agora é vale, né? Cerveja. Tá valendo, vai ganhar o vale cerveja. Então tá bem. Gente, espero que tenha sido útil, divertido, minimamente interessante. Na quarta-feira, a ideia é a gente entrar um pouco mais no detalhe mesmo ali, vou passar um pouco mais mídia mesmo, Google Ads, Facebook Ads, um pouquinho de inbound, não dá para falar muito. E aí, na sexta, a gente faz o exercício prático, beleza? Acho que é isso.